15 de outubro de 2025. Uma mensagem que flui do coração de Deus para o seu coração de educador. Deus é o maior pedagogo que existe e Ele sabe ensinar com amor. Por isso, convido você a acompanhar comigo esta reflexão sobre a arte de ensinar com amor, porque o como ensinamos é tão importante quanto o que ensinamos. O amor não é apenas uma técnica, mas a essência do próprio Deus que deve fluir através do nosso ensino. Meu nome é Odair José Simões, sou supervisor educacional, filósofo, pedagogo e escritor. E hoje, nesse 15 de outubro de 2025, quero compartilhar com você algumas reflexões. Como cristão e amante dos escritos sagrados que estão na Bíblia, ofereço a você uma meditação a partir dos princípios e passagens bíblicos que fundamentam o valor de ensinar com amor. É por isso que na base de todo ato de ensinar, todo aquele que é educador, professor, professora, que é pedagogo, aquele que conduz, deve ensinar com amor, tendo como princípio aquilo que Jesus respondeu quando perguntado: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é este, semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. O princípio que deriva deste mandamento de Jesus é que todo o ensino, seja sobre Deus, ou seja sobre a vida, sobre a matemática, sobre a ciência, sobre a geografia, a história, todo o ensino deve ser uma expressão do nosso amor a Deus e ao próximo. Se não for feito com amor, falha em cumprir a essência da lei, que é se colocar no lugar do outro, que é amar o outro como a nós mesmos. Tudo aquilo que você faz tendo em sua mente esses dois princípios que Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você fará bem feito, porque você fará para a honra e glória de Deus e também fará para o próximo como se fosse você mesmo. Ora, Jesus foi tão grande professor que ensinou muitos discípulos, e um deles com certeza foi Paulo, que teve uma experiência maravilhosa com o ressuscitado. E o exemplo de Paulo em seus ensinos, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, o hino do amor, é uma dessas obras de excelência. Diz Paulo que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, como disse Jesus, mas se eu não tiver o amor, nada serei. Eu serei como um sino que ressoa, que faz muito barulho. O princípio que deriva dessa passagem nos faz pensar que você pode ter todo o conhecimento mais profundo da sabedoria humana, da ciência, e até mesmo a habilidade de ensinar de forma brilhante. Você pode ser um grande professor, mas se você não tiver amor, seu ensino é inútil e vazio, porque não toca a alma das pessoas, porque não transforma vidas. Muitos são mestres e doutores no conhecimento e até sabem transmitir com grande louvor, mas não sabem tocar a vida das pessoas, porque lhes falta o amor, porque lhes falta se colocar no lugar do outro, compreender a dor do outro, para daí agir, para daí intervir. Como educador e lidando com crianças, nossa missão está justamente em ensinar com amor. É por isso que em Efésios 4,15, Paulo vai dizer: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, porque é Ele que nos ensina o caminho do ensino verdadeiro. O princípio que deriva dessa passagem é que a verdade e o amor devem andar juntos. Seguir a verdade
sem amor leva ao legalismo, à dureza. Seguir o amor sem a verdade leva ao sentimentalismo, sem fundamento. O crescimento genuíno acontece quando nós conseguimos equilibrar amor e verdade, o conhecimento e a verdade. É o que nós chamamos de sabedoria. Todo pedagogo deve ser um mestre no caminho da sabedoria. Ele não é só aquele que conduz o estudante ao conhecimento, mas ele conduz através do amor à verdade, ensina com sabedoria. Paulo mesmo nos fala que ele ensinava como se fosse uma mãe que acaricia seus filhos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 7 a 8, Paulo diz que o amor que sentimos por vocês foi tão grande que decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós, como uma mãe que acaricia seus filhos. Logo, Paulo usa essa metáfora de uma mãe para ensinar, para demonstrar que o ensino com amor é aquele que é gentil, pessoal e até sacrificial, compartilhando não apenas palavras, mas compartilha a própria vida. E qual é o exemplo maior que nós temos de um mestre e professor amoroso que compartilha a sua própria vida? Jesus foi o maior exemplo de um professor que equilibrava a verdade absoluta com a compaixão profunda. Jesus sabia trilhar o caminho da verdade de Deus, mas Jesus não era legalista. Não colocava a lei acima do ser humano. O sábado, que representava a lei, é sagrado, mas não podia estar contrário à dignidade humana. É por isso que Jesus curava no dia de sábado. É por isso que Jesus devolvia a dignidade às pessoas em dia de sábado. Tocava em quem era proibido tocar, como nos leprosos, na mulher pecadora. Comia com os publicanos, como Mateus. Afinal, é Ele mesmo que nos diz: um novo mandamento lhes dou. Em João 13, 34, 35, Jesus diz: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a marca registrada do discípulo de Cristo, daquele que aprendeu como ensinar com amor. E isso se aplica inevitavelmente a como nós, ou aqueles que se consideram discípulos de Jesus, ensinam os outros no mundo de hoje. Jesus não só ensinou, mas corrigiu, mas sua correção era com amor. Ele não apontava as falhas de caráter. Antes, ele chamava a mudança de vida. Antes, ele olhava nos olhos, como o jovem rico que já tinha feito de tudo para ganhar a salvação. Mas Jesus lhe disse: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ou então, há aquela mulher pecadora a quem os judeus queriam apedrejar. Jesus simplesmente levantou seus olhos e disse para aqueles que a condenavam: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher disse: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vá embora, mas não tornes a pecar. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, diz que o objetivo final de todo ensino e instrução na igreja é o amor. Se o ensino não produz amor, ele está falhando em seu propósito principal. Seja o ensino na igreja, seja o ensino dentro dos muros, das paredes de uma sala de aula,
Se esse ensino não produz amor, ele está falhando em seu propósito principal. Pois ao servo do Senhor não convém brigar, diz Paulo a Timóteo, no capítulo 2 de sua segunda carta, versículos 24 a 25. O servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão, na esperança de que Deus lhe conceda a mudança. Aqui está um manual para o professor cristão. E também para o professor que, mesmo que não seja cristão, mas que queira ter um princípio para viver a sua missão de educar. Ser amável, paciente e manso, especialmente ao corrigir. Pois o objetivo não é ganhar, mas sim guiar a pessoa à mudança. Você não precisa provar a ninguém que você é bom professor ou que você está correto, mas você precisa sim demonstrar que você sabe o caminho onde você quer chegar. Por isso, o princípio da restauração, que envolve o ato de ensinar e corrigir, deve ser feito com um espírito de mansidão, considerando a própria vulnerabilidade, a própria fraqueza. E isso é oposto à arrogância e à dureza. Em resumo, os princípios chaves que nós podemos inferir das Escrituras são 4. O amor é a motivação. Ensinamos porque amamos a Deus e ao próximo. 2. O amor é um método. Devemos usar de paciência, bondade e mansidão, não de arrogância ou condenação, de julgamentos. 3. O amor é o objetivo. O alvo do ensino é edificar a pessoa em amor. Não é apenas transmitir informação, conteúdo. Em termos laicos, diríamos edificar a pessoa para ser um bom cidadão, sujeito de seus direitos e deveres. Por último, a verdade e o amor são inseparáveis. O amor sem verdade é fraco, e a verdade sem o amor é cruel. Portanto, ensinar com amor não é uma técnica opcional, mas uma expressão fundamental do caráter que herdamos do maior mestre da vida, do maior pedagogo que já existiu, Jesus Cristo. Termino assim essa mensagem relembrando o início desse vídeo. Não é o que ensinamos que é o mais importante, e sim o como ensinamos. O amor não é apenas uma técnica, mas é a essência do próprio Deus que deve fluir através do nosso ensino. Que possamos, como Paulo escreveu em Efésios 4,15, seguir a verdade em amor em tudo aquilo que compartilhamos. Um grande abraço e que seu ensino seja sempre abençoado. Feliz dia do professor. Feliz dia da professora.